A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Mais uma live nesta noite em que estaremos meditando na palavra de Deus. É o nosso devocional. Vamos meditar sobre um tema muito importante que é superando estigmas. Estigma significa marcas, feridas, marcas do passado, muitas coisas que aconteceram, que acontecem em nossas vidas. E tem pessoas, elas ficam marcadas pelos acontecimentos do passado, não conseguindo superar o que aconteceu em sua vida. Elas ficam marcadas, carregando feridas em seu coração, feridas devido a acontecimentos que marcaram a sua vida. Elas carregam com ela essas marcas do passado. E tem pessoas que têm esse estigma, são rotuladas pelas pessoas e parece que elas, quando as pessoas falam, devido muitas vezes algumas acusações, falando acerca do seu passado, essas pessoas não conseguem esquecer, não conseguem superar o seu passado. São rotuladas pelas pessoas e acabam achando que aquilo que as pessoas dizem sobre elas, falam sobre elas, são mais fortes do que realmente é, na verdade. E essas pessoas estão espiritualmente feridas, estão precisando, na verdade, passar pela cura, na verdade, uma cura, não uma cura no seu físico, porque não é uma ferida em seu físico, mas uma ferida no íntimo, no profundo do seu coração, da sua alma. Carrega coisas que não consegue esquecer. Ou as pessoas falam, acusam, não as deixando esquecer. E muitas pessoas sofrem com isso, não conseguindo superar esse estigma. E para falarmos sobre superação de estigmas, superação de marcas, de coisas do passado que deixaram marcas, que deixaram feridas que ainda não foram cicatrizadas. Vamos falar sobre isso dentro da palavra de Deus. Eu não quero só falar sobre esse tema fora da palavra de Deus, mas meditando na palavra do Senhor. Vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28, que fala, esse texto bíblico, fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher que era marcada por muitas coisas do passado. Muitos até mesmo podemos imaginar que a criticavam, só olhavam para a sua vida, a criticando. Podemos imaginar aquela mulher sendo muito criticada pelas pessoas que a rodeavam, criticada pela família, criticada
por vizinhos, criticada pelas pessoas, as pessoas não entendendo que, na verdade, aquela mulher, ela sofria com aquele estigma, com aquela marca, porque todos falavam acerca dela como uma mulher que havia tido 5 maridos e aqueles homens haviam morrido. Muitos podemos imaginar que a culpavam pelo acontecido. E quantos que estão em uma situação marcados por coisas do passado, marcados por estigmas e não conseguem superar. E estão sendo, na verdade, só acusados pela família, parentes, vizinhos, amigos. Quantos que só acusam porque não conseguem entender que, na verdade, esse estigma, essa marca, traz sofrimento profundo à sua vida. Aquela mulher samaritana, ela sofria com aquele estigma do passado. Aquela mulher, ela sofria com aquilo que ela tinha que enfrentar sozinha, porque as pessoas não entendiam o seu sofrimento. E esse texto relata acerca dela, sobre o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Ela estava marcada, ela tinha um estigma, ela carregava com ela um estigma. Ela estava marcada pelo povo. Podemos imaginar ela sendo acusada, apontada pelas pessoas do lugar onde ela vivia, o lugar, a comunidade a qual ela pertencia. Podemos imaginar aquela mulher em todos os lugares que ela ia, sempre alguém apontava, sempre alguém, um falava com o outro acerca daquela mulher. Sempre alguém ela notava que as pessoas olhavam para ela de uma forma diferente. Aonde passava, a apontavam, sempre a criticando, a apontavam, a culpando pelo que havia acontecido, a culpavam, e isso fazia aquela mulher sentir grande tristeza, grande sofrimento. Era sofrida a vida daquela mulher samaritana. A família, podemos imaginar a família não entendendo e por isso a acusando, culpando, dizendo que ela era culpada de não continuar em seus relacionamentos, porque ela já havia tido 5 maridos, mas não o que ela com quem ela estava, a pessoa com quem ela estava naquele momento não era seu marido. E muitos culpavam. Podemos agora, meditando nessa palavra, nesse texto bíblico, podemos agora refletir, imaginando. Vamos agora imaginar o que aquela mulher passava na época que vivia, em que as mulheres, naquele tempo, elas não podiam, naquela época, homens não podiam conversar com mulheres. Se alguém visse isso quando o Senhor Jesus também passou, quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher, muitos iriam falar acerca deles que estavam conversando. Aquela mulher, podemos imaginar que as pessoas nem se aproximavam,
outras mulheres não queriam ser sua amiga, outras mulheres não a entendiam, nem mesmo as mulheres não a entendiam. Ela era uma mulher totalmente marcada por grande dor, por grande sofrimento, grande amargura. Podemos imaginar a situação daquela mulher, o que ela carregava dentro de si, dentro do seu coração, a tristeza em seu coração, o sofrimento, uma ferida profunda, porque na situação que se encontrava aquela mulher, primeiro ela havia se casado, quando casou a primeira vez, pensando que sempre o seu marido estaria ao seu lado, e quando veio a falecer, muitos até pensaram normal, mas depois se casou novamente, e novamente o seu segundo marido veio a falecer, e assim por diante, 5 maridos todos haviam morrido. Aquela mulher, então, a partir disso, ela ficou marcada por aquele estigma. Ela ficou marcada, todos começaram a olhavam de uma forma diferente, a apontavam, a acusavam, a família acusando, todos a acusando, ninguém a entendia. Ninguém, podemos imaginar, ninguém a ouvia. Ninguém havia parado, ido até aquela mulher, mas o Senhor Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher samaritana. Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Quando o Senhor Jesus se aproximou daquela mulher, dirigiu a palavra a ela, e pediu que lhe desse água para beber. A palavra de Deus diz que ela falou a ele que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ele continuou ali conversando com aquela mulher, e os discípulos chegaram em João capítulo 4, versículo 27. Chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Porque naquele tempo, na cultura da época, um homem e uma mulher não podiam conversar. E eles ficaram admirados em ver o Senhor Jesus conversando com aquela mulher samaritana. E ainda samaritana, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Ser samaritana, pertencer àquele povo, àquela raça, por não serem amigos dos judeus, isso fez com que eles também ficassem ainda mais espantados. Mas aquela mulher ali, naquele dia ela teve o encontro com o Senhor Jesus. Vamos entender o encontro daquela mulher sofrida, daquela mulher que carregava um estigma, uma marca, que todos a apontavam, que outras mulheres não se aproximavam. As pessoas só falavam contra aquela mulher, a acusando, não entendendo a sua situação. Como superar, meditando nesse texto bíblico, como alguém pode superar uma marca do passado, uma marca que significa um estigma? Como alguém pode superar? Vamos
refletir sobre isso, meditando nesse texto bíblico que fala sobre a mulher samaritana. Como enfrentar essa situação de não ser aceito pelas pessoas e até mesmo não ser aceito, não ser entendido nem mesmo pela própria família. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade, disse àqueles homens. Desde o primeiro momento em que a mulher ela foi ao poço, e ali aquela mulher ela estava conversando, ela conversou com o Senhor Jesus. Enquanto aquela mulher samaritana, ela voltou, foi para o seu povo para contar o que havia acontecido, porque o Senhor Jesus pediu a ela água, e aquela mulher disse a ele em resposta que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ele disse se ela soubesse, ela pediria para ele, se ela soubesse a água viva. E o Senhor Jesus, ele é a água viva. E ele estava ali e aquela mulher não sabia com quem ela estava falando, quem estava diante dela. E ela disse a ele em resposta ao Senhor Jesus, como água, se ele não tinha nem com o que pegar a água. E ele disse para ela que ele estava falando de uma água que se alguém dela bebesse, nunca mais teria sede. E aquela mulher disse a ele que queria essa água para que não fosse mais necessário ela ter que ir ao poço buscar água, porque todos os dias era esse a sua função, o seu serviço, algo difícil para ser feito, longo o percurso até aquele local, até o poço. Era difícil para ela todos os dias ter que realizar aquela tarefa, ir ao poço, pegar água, carregar aquele cântaro, levar aquela vasilha com água, andar por caminhos distantes, percorrer longos caminhos, levando a água. Era esse o costume de todos tinham que ir ao poço buscar água. E aquela mulher, ela disse, ela estava cansada de ter que ir ao poço buscar água, todos os dias buscar água no poço. E ela pediu ao Senhor Jesus que ela queria então da água que ele estava falando, para nunca mais ter sede, para que não precisasse mais realizar aquela tarefa. E o Senhor Jesus fez para aquela mulher, ele falou com ela, ele que tudo conhece, ele disse para ela ir buscar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E ele respondeu, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é seu marido. E aquela mulher, naquele momento, ela disse, tu és um profeta, porque ele havia falado acerca da sua vida. Ela nunca tinha visto antes aquele homem, e ele havia falado tudo da sua vida. Ele havia falado para ela, descrevido para ela a sua vida. Quando ela respondeu, não tenho marido, ele disse, disseste bem, não tens marido. Tiveste 5, mas o que agora tens não é teu marido.
E aquela mulher, ela saiu dizendo que ia falar ao povo da cidade que ali estava um profeta. O Senhor Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher. Ele se aproximou daquela mulher, porque aquela mulher, ela necessitava de ter um encontro com o Senhor. Aquela mulher sofrida, ela necessitava de ter um encontro com o Senhor Jesus. Aquela mulher, ela necessitava de obter a salvação, aquilo que só o Senhor Jesus poderia lhe oferecer. E quando o Senhor Jesus falou com ela, e ela disse que não tinha marido, e ele falou de uma forma muito profunda sobre a vida dela, que ela havia tido 5 maridos, mas o que ela tinha não era seu marido. E ela disse ao Senhor Jesus, diz o versículo 29, vinde comigo e vê. Ela chamou o povo dizendo, vinde comigo e vê de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Porque ela saiu falando para o povo depois do Senhor Jesus ter dito a ela algo profundo da sua vida. Ela saiu falando para o povo, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. O Senhor Jesus, ele chega no lugar certo e na hora certa. Ali estava uma pessoa, uma mulher sofrida, uma mulher que as pessoas haviam se afastado dela, que só a acusavam, a apontavam. Uma mulher que não conseguia superar o seu estigma, a marca do passado que ela carregava com ela, porque as pessoas só a acusavam. E ela não conseguia esquecer tudo que havia passado. Mas o Senhor Jesus chegou ali para fazer uma mudança na vida daquela mulher samaritana. E quando ela entendeu que ali estava o Filho de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo, porque ele falou tudo acerca da vida dela. O Senhor Jesus a encontrou e ela teve ali o encontro com o Senhor Jesus, a sua vida transformada. O Senhor Jesus encontrou uma mulher que estava marcada, carregando com ela marcas do passado, uma mulher desprezada, hostilizada por todos, pela sociedade, uma mulher que as pessoas se afastavam dela, não se comunicavam com ela, devido àquilo que ela havia passado. As pessoas a culpavam por tudo que havia lhe acontecido. Não entendiam que ela sofria com isso. Ela sofria com as perdas que ela havia tido e, além disso, tinha que sofrer também com o desprezo das pessoas, as pessoas a apontando, se afastando. Mas aquela mulher que vivia grande sofrimento, o Senhor Jesus a encontrou. Jesus encontrou aquela mulher que era marcada por um estigma. Aquela mulher que todos se afastaram dela. Ele chegou ali para realizar uma mudança na vida daquela mulher sofrida, marcada por decepções, que ninguém tratava com respeito, que ninguém entendia. Ela só ouvia palavras
das pessoas, podemos imaginar palavras que lhe traziam ainda mais sofrimento. Aquela, na verdade, a ferida que nunca cicatrizava, que estava em seu coração. Mas o Senhor Jesus, aquele homem que chegou no poço, ele a tratou de uma forma diferente, conversando com ela, a ouvindo também. As palavras ditas por aquele homem, podemos imaginar que as palavras do Senhor Jesus entrando em seu coração, lhe proporcionando uma alegria que ela não sentia. E naquela conversa ela pôde sentir o amor de Jesus por ela, que a fez abrir o coração, sentir algo diferente. O Senhor Jesus, ele chegou ali e aquelas feridas que estavam abertas no coração daquela samaritana, o Senhor Jesus fez com que aquelas feridas se cicatrizassem. Porque o Senhor Jesus é o bálsamo que cicatriza as feridas. Quantas pessoas que estão acompanhando ou ainda irão acompanhar essa live? Estamos falando sobre estigmas, marcas do passado, feridas que não se cicatrizam. Estou falando sobre pessoas que são apontadas por outro, abandonadas, quantos que viraram as costas para elas, desprezando, não as respeitando, só acusando, não entendendo, não querendo ouvir. Quantas pessoas que carregam feridas em seu coração por acontecimentos em sua vida, que nem mesmo a família entendeu, nem mesmo a família apoiou, que foi apontada até mesmo pela família, decepcionada por pessoas que vocês jamais pensaram que iriam te decepcionar, pessoas que não te tratam com respeito. E essas decepções são as marcas que ferem o seu coração, marcas que você carrega em sua vida, que você não consegue, coisas que aconteceram que você não consegue tirar da sua mente, que não consegue apagar, serem apagadas da sua vida. Você tem carregado um estigma que as pessoas colocaram em você e você agora chegou a um ponto em que você pensa que tem que continuar carregando com você essas marcas, essa ferida que não se cicatriza. Mas eu falo para você acerca de Cristo, que é o bálsamo que cicatriza todas as feridas. Mesmo que estejam te apontando e por isso você não está conseguindo superar esse estigma, você precisa enfrentar a situação. Aquela mulher samaritana era uma mulher sofrida, sim, marcada por decepções, por grande sofrimento. Ela carregava com ela marcas do passado, ela era uma mulher ferida, mas o Senhor Jesus, ele chegou, ele encontrou aquela mulher sofrida e ele transformou a sua vida.
Houve uma grande mudança na vida daquela mulher naquele encontro com Jesus. Houve uma grande mudança porque o Senhor Jesus a tratou de uma forma diferente. Mas para que aquela ferida fosse cicatrizada, aquela mulher, ela abriu o coração para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fez uma mudança em sua vida. Ela abriu o coração para aquele que ela sentiu que a tratou com respeito, a aceitou. Porque o Senhor Jesus é aquele que conhece a cada um, aceita, perdoa, transforma. E ele cura as feridas que não conseguem cicatrizar, essas feridas que são estigmas, feridas da alma. Deixe o Senhor Jesus ele tratar essas feridas. Você que está acompanhando, deixa Jesus cicatrizar essas feridas. Tantas coisas que você já passou, que você não consegue esquecer, que não sai da sua mente. Jesus, ele apaga com o seu sangue. Ele quer apagar esses estigmas, essas marcas do passado. Ele quer, pelo seu poder transformador, ele quer fazer com que você supere esses estigmas. Ele quer te dar uma nova vida. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo também, ele tinha o estigma do passado. Ele declarou que não aceitava mais ser molestado, porque agora levava as marcas de Cristo. Ele não aceitava mais que falassem do seu passado, continuar carregando aquelas coisas do passado, porque o Senhor Jesus já havia feito uma mudança em sua vida. E esta é a decisão que você deve tomar. Jesus levou tudo com ele na cruz, no Calvário. O Senhor Jesus, com o seu sangue, ele lava o seu coração, tirando toda tristeza, todo sofrimento. E o Senhor Jesus, ele cura essa ferida. Como o Senhor Jesus, ele mudou ali aquela mulher samaritana, houve uma mudança na vida daquela mulher. Podemos imaginar que ela era uma mulher que ficava longe de todos, porque todos só apontavam. Mas quando ela conheceu o Senhor Jesus, algo mudou, porque ela foi até o povo, foi até eles dizer: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? O Senhor Jesus encontrou aquela mulher. Quando ele a encontrou, ela estava marcada. Tinha uma ferida em seu coração, carregava uma marca do passado, estava marcada pela sociedade, estava marcada pelo sofrimento, por decepções, mas o Senhor Jesus a transformou. E quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, tudo mudou, aquela ferida que estava aberta se cicatrizou. Aquela mulher se tornou uma nova mulher. O Senhor Jesus fez uma grande mudança na vida daquela mulher samaritana. Só Jesus pode cicatrizar as feridas.
Só Ele pode fazer você superar essas marcas, superar esse estigma que você carrega com você, carrega em seu coração. As pessoas te apontando. Aquela mulher, não pense que foi fácil para ela. No tempo em que ela viveu, o que aconteceu em sua vida, ela ter que conviver com as pessoas, acostumar em ver as pessoas a apontando, criticando, mas aquele encontro com o Senhor Jesus fez com que houvesse uma mudança, uma transformação na vida daquela mulher samaritana. Vamos nesta noite buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor em oração, mas não se esqueça, essa mensagem, esses versículos é para a reflexão, para você refletir que o Senhor Jesus é o bálsamo que cicatriza as feridas e que você pode superar qualquer estigma, qualquer marca que você até hoje tem carregado. Você pode superar essa ferida, pode ser cicatrizada através do sangue de Jesus, através de Jesus, que é o bálsamo que cicatriza todas as feridas. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, ó Deus, nesta hora de oração. Peço, ó Deus, que o Senhor alcance cada vida que agora está clamando, está pedindo, suplicando, Senhor, pela Tua compaixão, pela Tua infinita misericórdia. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, confirma, Deus, a bênção, confirma a vitória, confirma, meu Deus, pelo sangue de Cristo, a cura, a libertação, o milagre. Vai passando o Teu sangue, Senhor Jesus, sobre cada vida. Vai realizando, Senhor, uma grande obra, curando, libertando, transformando. Cobre, Senhor Jesus, com o Teu sangue os que estão acompanhando. Aqueles, ó Deus, que são as pessoas que têm a sinceridade de, ó Deus, de buscar a face do Senhor, que entram porque querem ouvir a Tua palavra, ó Deus Santo, que reverenciam a Ti, que entram porque querem, ó Deus, orar, buscar a Tua face, que essas pessoas sejam abençoadas, é por elas que oro, pedindo que o Senhor as proteja, as guarde, abençoe, ó Deus, os inscritos do canal, a família de cada um, os seguidores, ó Deus, dessas páginas aí do Facebook. Abençoe os que têm compartilhado, abençoe eles e a família. Senhor, cobre cada vida com o Teu sangue, abençoa cada página que foi criada, Deus, para levar a Tua palavra, também o canal. Esteja à frente, Espírito Santo de Deus, realizando uma grande obra para a glória do nome santo do Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor Jesus, essa pessoa que clama, a família, dá o grande livramento. Cobre com o Teu sangue a minha vida, a minha família, nos dê o grande livramento, ó Deus, a bênção, a vitória. Fortalece, ó Deus, renova aqueles que estão fracos, desanimados. Venha revestir também com mais poder, ó Deus, aqueles que têm orado, têm buscado, mas que possam orar mais. Ó Deus, venha nos revestir com Tua graça, o poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Logo mais, no horário da meia-noite, estarei na live da oração, estarei orando, estarei fazendo a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro na campanha
o grande livramento de Jeová. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus no horário da meia-noite e peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e também para seguir essa página do Facebook, compartilhar nos grupos do Facebook e WhatsApp que vocês fazem parte, compartilhar com amigos, parentes. Que Deus abençoe a todos vocês e vos recompense. Peço também você que pode se tornar o mantenedor dessa obra, ajudar financeiramente, enviar uma oferta para ajudar esta obra através dessa conta que está aí na descrição do vídeo, a agência e conta, para que você possa anotar e enviar a cada mês a sua oferta para ajudar esta obra. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais, espero vocês na live da meia-noite, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.